A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa, tua família, tua parentela. Que Deus abençoe todas as decisões que você for tomar e que você possa tomar a melhor decisão, na decisão baseada na dependência do Espírito Santo, para que cada decisão na tua vida seja uma semente de bênção e prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu estive refletindo em uma passagem e Deus tem me levado a refletir esses dias sobre a semeadura, sobre a semente, sobre o semear, sobre a colheita, sobre o acúmulo, da semente, com o preparo da terra, tudo que vem relacionado à semente, ao semear. E novamente eu meditando em uma palavra aqui no livro de Juízes, eu vim a refletir novamente sobre o semear. O quanto é importante semearmos. Muitas vezes nós não vamos colher de imediato aquilo que estamos semeando, mas tudo o que fazemos é acúmulo de semeadura. Nós vamos plantando em nossa vida, vamos semeando em nossa vida, para que um dia possamos colher. E quando nós não colhemos, se essas sementes forem boas e serem bem cultivadas, no tempo do Senhor, vamos colher. E se não for para colhermos, outros vão colher por nós. O que estamos semeando hoje vai servir para toda a nossa descendência. A nossa família, os nossos descendentes vão colher, seja em uma geração, em duas gerações, em três gerações, mas o Senhor diz que até a quarta geração ela é visitada pelas bênçãos do Senhor. Então, tudo que semearmos hoje, tudo que você estiver aí semeando na tua vida, acredite, não vai ser só para ti, vai ser uma semeadura de uma colheita que muitos vão poder presenciar, participar dessa colheita. A sua descendência vai participar dessa colheita. A gente pode ir lá para o livro de Gênesis e ver o temor, a obediência de Abraão para com Deus, a fidelidade dele para com o Senhor. E então, nós vemos ali que toda aquela atitude de Abraão foi semeaduras na vida dele. E sementes que ele colheram, que ele lançou, que ele plantou, que foi semeada, cultivada, ele teve colheitas na vida dele. Ele colheu grandes bênçãos. A esposa, por exemplo, que não podia ter filho, teve filho. É uma grande semente, grandes herdades. Abraão colheu. E ali nós vemos também que grande colheita da parte de Abraão foi colhida, grande semente, semeadura da parte de Abraão foram colhidas na vida de Isaac. Isaac acabou colhendo tudo que o seu pai plantou, as bênçãos do Senhor, a fidelidade dele para com Deus. Isaac participou, que até a esposa dele também deu-lhe ali um filho, não só um, mas deu 2 filhos. 2 filhos. E ele então
teve ali a sua posteridade, teve a sua herança para com os seus filhos. E toda a riqueza do pai estava com ele. A presença de Deus que andava com o pai, andava com ele. Isaac colheu. Ele participou da colheita do pai. Assim também como o filho Jacó. O filho de Isaac, Jacó, ele também participou dessa colheita. Da colheita do pai, da colheita do vô, da colheita de toda a descendência, de todo o antepassado dele, ele acabou colhendo. Ele teve ali a sua esposa, que era estéril, mas Deus concedeu uma graça a ele. Deus concedeu a mesma graça que concedeu ao avô, ele concedeu a Jacó, concedeu ao neto. E ele teve ali a tua esposa amada, teve filhos, deu filhos a ele. Não só um, mas deu 2 filhos. 2 filhos a qual ele tanto queria, filhos dessa esposa amada. Jacó teve muitos filhos, mas teve ali os seus mais amados filhos, que era da tua esposa a qual ele tanto amava. Deus concedeu essa graça a ele. Deus permitiu que ele colhesse essa colheita. Deus ali fez uma aliança. A aliança que ele fez com Abraão, ela ainda permaneceu na vida de Jacó. Jacó foi a 3ª descendência e permaneceu. E ele teve seus filhos, Benjamim e José. E por causa dessa promessa que Deus deu a Abraão, que seria com toda a descendência dele, Jacó, no meio de um tempo de uma seca, de fome, ele viu a promessa de Deus sendo concretizada quando, através do filho dele, José, a qual foi instrumento nas mãos do Senhor para resgatar todo o povo de Deus da fome e da miséria. Deus preservou a vida daquele povo, levando eles para o Egito, uma terra onde tinha ali comida, alimentos, aonde era uma terra rica. A gente vê então a colheita sendo feita. José, ele não plantou o que Abraão plantou, mas ele colheu o que Abraão plantou. Abraão plantou, mas José colheu. José foi a 4ª geração. Jacó colheu uma colheita, a qual ele não plantou, mas Abraão plantou. Isaac colheu uma colheita, a qual ele não plantou, mas Abraão plantou. Cada um de nós plantamos uma semente. E nós não sabemos qual dela que vai germinar e em qual tempo ela também vai germinar. Mas Deus sabe todas as coisas. E muitas vezes o que nós precisamos mesmo é persistir, continuar plantando, continuar semeando sem se cansar e sempre semear coisas boas, semear bênçãos, semear sementes boas, para que um dia elas venham germinar, para que um dia elas estejam no tempo certo para germinar, para frutificar e para ser colhida. Muitas pessoas não querem semear coisas boas, com medo de morrer e outros colherem por ela. Mas é assim a vida. Você não pode deixar de plantar semente por medo de não colher. Você precisa continuar semeando.
Eles costumam dizer que quem planta tâmara não come dela, não come desse fruto. Outros vão comer porque demora muito tempo. Às vezes você está plantando na tua vida tâmara. Às vezes você vai partir e não vai colher. Mas às vezes é assim que tem que ser. Não é para você colher, não é para você comer desse fruto, mas apenas é para você plantar. Apenas, às vezes, a sua missão é apenas plantar. Plante e cultive, para que os seus descendentes venham colher desse fruto e saborear desse fruto, para que também eles possam repetir o processo. Então a gente pensa e reflete em tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e devemos continuar refletindo, meditando e priorizando o valor, dando valor à semente, dando valor à semeadura. Eu preciso continuar plantando. Eu preciso continuar lançando semente. Porque mesmo que eu morra, mesmo que eu não venha colher, a minha descendência vai colher. E eu quero que a minha descendência venha colher as bênçãos de Deus, venha colher da fidelidade de Deus, venha colher a proteção de Deus, venha colher os benefícios da bondade de Deus. Eu não quero que a minha descendência colha as coisas ruins. Eu quero que elas venham colher somente da graça e da misericórdia de Deus. Então eu preciso escolher bem a semente a qual eu vou semear. Aqui o que eu quero ler hoje se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 2, o verso 7 ao 10, ele nos diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Olha só, esse verso 7 está nos dizendo que todo o povo ali, ele serviu todos os dias ao Senhor. O povo a que Josué levou até a terra prometida. A gente falou aqui que José conseguiu tirar o povo do Egito. Ele resgatou o povo da fome e levou para o Egito. Até ali a 4ª geração. Eu sei que Deus tem uma promessa infinita com Abraão. E é por isso que nós vivemos até hoje, sendo o povo de Deus. Por causa da promessa que Deus tem com Abraão, por causa da fidelidade, por causa dessa aliança. Nós somos o povo de Deus. Mas as bênçãos daquilo que Abraão plantou, muitas dessas sementes encerraram ali em José, na 4ª geração. Mas por causa da graça, por causa da aliança que Deus tinha que Deus tem com o nome Abraão, com essa pessoa de Abraão, as bênçãos ainda continuam se estendendo até hoje. A misericórdia continua se estendendo até hoje. Então ali José foi um instrumento usado por Deus para resgatar o povo da fome, para poder separar o povo dele, o povo de Deus, e foram todos para o Egito. Mas ali também Deus começa a continuar a proteção. Por causa da palavra dele, da aliança dele com Abraão, Deus então levanta Moisés. Levanta mais um homem, um servo de Deus, Moisés, para poder resgatar o povo dele agora do Egito, da escravidão. E então Deus usa Moisés. Moisés, homem fiel, homem temente ao Senhor, amigo de Deus, um homem que falou com o Senhor face a face, um homem que teve intimidade com o Senhor, um homem a qual ouviu a voz de Deus.
Moisés foi o homem a qual ele plantou sementes para com todo o povo de Deus. E aquele povo ali foi um povo rude, um povo obstinado, um povo cabeça dura. E ali, até onde eles obedeciam, eram sementes boas. E eles, por serem os servos de Deus, serem homens de Deus, serem povo de Deus, Deus, pela graça e misericórdia, ainda abençoou os descendentes dele. Deus, ao tirar o povo do Egito, Deus deu uma promessa, que daria a eles a terra prometida. Mas, no decorrer do tempo, eles se perderam nessa promessa. Eles foram infiéis ao Senhor e não conseguiram pisar na terra prometida. Mas o Senhor levou este povo a ainda ter a tua herança, e a sua herdade ficou com essa herança. Os descendentes daquele povo que saiu do Egito tomaram posse da herança. Josué foi um grande líder, depois de Moisés, para incumbido a levar o povo até a terra prometida. Ali eles foram atrás da terra prometida, guiados pelo Senhor. E eles provaram da proteção do Senhor, da provisão do Senhor. Eles experimentaram a presença de Deus. Eles experimentaram tudo que o Senhor tinha para dar para eles. Eles provaram disso. E eles viram os cuidados de Deus lá no deserto. Aquelas crianças cresceram vendo o mover de Deus, a obediência, a fidelidade, melhor dizendo, de Deus para com o povo. E eles experimentaram dessa graça, experimentaram dessa misericórdia, experimentaram da bondade de Deus. Essas crianças, então, colheram o que elas não plantaram no deserto. Elas colheram a fidelidade de Deus. Elas colheram as bênçãos de Deus. Algo que era prometido dos pais, os filhos tomaram posse. Mas aqui o que nós lemos é que Josué agora estava partindo. Olha só verso 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Olha quanto tempo se passou. Josué foi um dos homens nascido no deserto. Josué cresceu ali. E agora Josué com 110 anos. Eles tomando posse da terra prometida, fazendo toda a divisão das terras prometidas, organizando todo o povo. E aí agora Josué, o líder, ele morre. Aí diz assim, verso 9, e sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Então agora, Josué faleceu e foi enterrado na terra a qual o Senhor deu a ele como herança. Ele foi enterrado na terra da herança dos seus pais. E ele agora colheu um cantinho para que ele pudesse adormecer e entrar no descanso com Deus, numa terra de herança dos pais. Verso 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Olha só, amados. Aqui a gente vê a importância da gente continuar a semear. A gente não pode interromper. Aquele povo cresceu no deserto. Aquele povo viveu as bênçãos de Deus.
viu coisas maravilhosas, viu maná caindo do céu e alimentando eles, viu carnes vindo do céu para que eles comessem, viu água jorrar da fonte para que eles bebessem. Porque eles eram crianças, mas eles viram isso. E eles viram o cuidado de Deus. Eles viram o sol parar, eles viram a lua parar, eles viram ali o sol refrescar para eles poder caminhar. A lua clarear para eles poder continuar caminhando. Eles viram o cuidado de Deus, eles foram crescendo e vendo tudo isso. Mas o que eu vejo tudo isso agora é que nesse decorrer deles presenciarem das bênçãos de Deus, eles esqueceram de semear. Esqueceram de plantar. Porque aqui diz que todos eles adormeceram. Todos eles agora morreram. Os anciões morreram. Entraram de descanso. Toda a geração dos pais morreram. Então agora começa a vir uma nova geração. Uma outra geração. E aqui, se eu não me engano, a segunda ou a terceira já geração depois do deserto, a segunda, né? Eu creio que a segunda geração depois do deserto. E o que aconteceu nessa geração? Porque agora essa geração, ela não conhecia ao Senhor. Não conhecia. E nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. O que você tem feito no meio da colheita, amados? Porque às vezes você está aí vivendo uma vida muito boa, mas você está colhendo. Lembre-se disso. E uma hora essa colheita acaba. Mas para você continuar sempre colhendo coisas boas na sua vida, você tem que plantar. Porque enquanto você está colhendo uma, a outra está sendo semeada. E enquanto você continua colhendo uma outra, a outra está sendo germinada. Então, enquanto está germinando uma, você está plantando a outra. Enquanto a outra está sendo pronta, lá quase pronta para ser colhida, a outra está sendo germinada. A nossa vida tem que ser sempre um plantio. Nós precisamos continuar semeando, plantando coisas boas. Plantando da presença de Deus, plantando da fidelidade com Deus, plantando no temor, plantando, semeando a palavra de Deus. Para que nós possamos continuar colhendo as bondades, da misericórdia de Deus. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos, precisamos passar isso para a nossa descendência. Porque senão, quando não morrermos, o que vai ficar para essa geração? Como que vai ser a próxima geração? Como que a próxima geração vai estar? Será que elas vão conhecer esse Deus? Será que elas vão saber tudo que Deus fez por nós? Todas as bondades de Deus, toda a misericórdia, o quanto Deus foi bondoso conosco, o quanto Deus nos salvou, nos livrou de tudo isso? Será que você está contando para a sua família os milagres que Deus tem feito, a multiplicação dos pães que Deus tem feito dentro da tua casa, no teu celeiro, o milagre que Deus proveu, que você conseguiu pagar essas dívidas, aonde você falava que não tinha mais portas abertas, não tinha como mais ver uma solução, e Deus foi lá e fez a sua vida? Você compartilha isso com os teus filhos, com a tua família, com os teus descendentes? Você compartilha do milagre que Deus faz? Você compartilha que esse Deus é o Deus do impossível? Você compartilhou com eles, mostrando para eles, passando de geração a geração, a cura, o milagre que Deus fez dentro da tua casa? Você precisa continuar semeando na vida dos seus descendentes, para que eles venham colher a presença de Deus, para que eles venham colher história, para que eles venham colher o conhecimento de Deus, a experiência com Deus, que mesmo que hoje eles sejam crianças, eles venham provar do conhecimento de Deus, provar da experiência com Deus. Aqui fala que esse povo não conhecia Deus. Não é que eles não tinham ouvido falar de Deus, eles tinham ouvido falar de Deus. Eles tinham ouvido falar do Senhor, mas o conhecer é ter intimidade, é ter uma experiência, é passar por aquele contato com Deus. As crianças hoje precisam passar pelo contato com Deus, ter uma experiência sobrenatural com Deus.
Os nossos filhos precisam disso. Para que eles venham passar de geração a geração. Para que a próxima geração possam conhecer a Deus. Experimentar, ver com os próprios olhos o agir e o mover de Deus. Ouvir com seus próprios ouvidos a voz de Deus. Ser guiados, direcionados por Deus. Como vai ser a próxima geração, amados? Nós podemos ler tudo isso e nos preocupamos. O que estamos semeando? Como está sendo a nossa semeadura? Será que vamos colher o que não plantamos? Porque aqui nós vemos colheita de sementes que não plantamos. E os nossos filhos também têm que colher sementes daquilo que eles ainda não plantaram. Mas que eles continuem a plantar, para que os filhos deles também venham colher a semente dessa bondade, dessa fidelidade para com Deus. Que você possa refletir, amados. Como está a sua semeadura? Você tem semeado boa semente para uma boa colheita no futuro? Você tem colhido? Você tem colhido sementes que você não plantou? O que você tem feito? Você tem semeado para a próxima geração? É o que você deve fazer. Semeie hoje para a próxima geração colher. Em nome do Senhor Jesus. Semeie a fidelidade com Deus. Não seja infiel ao Senhor. Esse povo morreu no deserto. A outra geração morreu na terra prometida. Mas levantou um povo infiel e desobediente ao Senhor. Nós precisamos ser o povo que morre em fidelidade para com Deus. E que quando nascer a semente, nasça uma semente, uma nova geração de fidelidade para com Deus. Continue semeando. Não pare de semear. Não importa se você está colhendo boa semente hoje. Não pare de semear. Continue semeando para que a sua geração venha colher uma boa colheita. Em nome do Senhor Jesus. Reflita nessa palavra. Que Deus fale contigo. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Amém, Jesus.